Olá, 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 olá! Bem-vindo ao canal novamente. Para você que está chegando agora pela primeira vez, bem-vindo ao canal. Queria falar sobre percepção de torcida nesse vídeo aqui. E para contar uma mancada que eu dei que acho que só eu percebi, o que já é suficiente, na narração do último jogo do Corinthians pelo campeonato, pela Libertadores, contra o poderoso Universidade Central da Venezuela, né? O jogo foi lá na Neoquímica Arena, em Itaquera. E nesse vídeo aqui eu vou te contar uma percepção errada que eu tive, uma reflexão que eu fiz sobre isso depois e que é muito importante para todo mundo, viu? Para quem gosta de ver futebol, para quem vive aí a vida profissional, pessoal, como a gente às vezes se esquece de prestar atenção no outro e presta atenção só em você mesmo. Estava eu narrando Corinthians e Universidade Central, um jogo que era para ser fácil, um jogo que o Corinthians deveria ter passado o trator em cima de um time que tinha um atacante acima do peso, que tinha um garoto de 16 anos, que tinha um monte de jogador veterano, só tinha dois colombianos, um em cada ponta, com mais talento, e um bom goleiro, era o que tinha a UCV, como eles chamam lá. E o Corinthians se enroscou com esse time. Né? O corintiano vai lembrar bem, os secadores também. O Corinthians fez um gol, tomou outro no começo do jogo. No final do primeiro tempo, fez o segundo gol, tomou outro em seguida. E só foi conseguir fazer o terceiro no finalzinho do jogo. Aquele jeito Corinthians e tal, né? E a Arena Corinthians, ela pode trazer, às vezes, uma sensação perigosa para quem é narrador esportivo. Porque ela parece que é sempre igual. Sempre com mais de 40 mil pessoas, sempre com a torcida incentivando, sempre gritando muito forte, sempre apoiando quando o time toma um gol ou quando o time não está bem, gritando muito e tudo mais. Isso gera uma zona de conforto para o narrador, que é perigosa. Pelo menos para mim foi, eu tropecei nisso. Na minha visão, tá? Eu acho que quem ouviu o jogo na Band News FM não percebeu nada, acho que gostou, mas eu percebi isso até pelo número de pessoas que comentaram e visualizaram as postagens dos gols que eu fiz nas minhas redes sociais logo que o jogo terminou. E no dia seguinte, principalmente. Veja bem, uma classificação de Libertadores no jeito Corinthians, ele é meio clichê, no sentido de que o corintiano gosta de ganhar jogos assim, né, na última bola, de virada, aquela tradição corintiana e tudo mais, né? E aí também é um clichê a narrativa da torcida que vai minguando ao longo do jogo à medida que a preocupação vai aumentando. O volume do estádio vai caindo à medida que a preocupação vai aumentando. É um clichê do futebol com qualquer torcedor no mundo. E isso também traz uma zona de conforto para o narrador. Eu fui narrando o jogo, transmitindo a urgência do que estava acontecendo. Eu, o Leonardo Fontes, o Lucas Belotti, que estava do meu lado, o repórter, o Bruno Camarão, a gente foi contando que o jogo estava ficando enroscado, que o jogo não estava legal, que o Corinthians não estava bem, que o técnico não estava mexendo e que a torcida estava ficando muito agoniada. O Corinthians ia para cima com tudo, mas não conseguia finalizar direito. Quando finalizava, o goleiro pegava, e aí tinha o contra-ataque, se expunha, o Hugo fazia a defesa. Então, esse drama do jogo, da bola rolando, ele foi contado e ele foi contado da maneira clichê que o futebol pede, que é do esporte mesmo, e quem consome esporte sabe, não é só do futebol, existem padrões pré-definidos para certos storytellings no esporte. Né? O que eu não percebi? Eu não percebi a frustração do torcedor em ter sido daquela forma. Eu não percebi. Eu olhava as pessoas, a gente não estava em live com imagens, né? A Conmebol não permite, então a gente só estava com som, o que para nós traz também uma soltura no sentido que a gente pode também
se olhar nas cabines, se expressar de uma outra maneira, viver o jogo de uma outra maneira menos contida, porque a nossa imagem não está rolando, não está vazando. A gente está narrando o jogo. Então a gente também entrava naquela pilha, porque de certa maneira o Corinthians fora da Libertadores é ruim pra gente. É ruim para quem transmite o jogo. Você que não é corintiano, que acha que a torcida, que a imprensa torce pro Corinthians, ou você que é corintiano que acha que a imprensa torce contra o Corinthians, não é sobre o Corinthians. É sobre nós continuarmos vivendo a competição. Quando o Corinthians cai, quando o Palmeiras cai, são menos jogos para a gente fazer. Eu não ganho por jogo, graças a Deus, no rádio, mas tem muita gente que ganha. A gente quer também continuar vivendo aquilo. Se dependesse de nós, jornalistas, as finais de competições internacionais só tinha o clube brasileiro. E aqui de São Paulo só teria clube paulista, para poder a gente ir lá ver, transmitir em loco. Esse é o nosso interesse. Se é que existe um interesse, é esse para nós. Fica esse spoiler para você na hora de você criticar um narrador ou um jornalista. Não interessa para nós o Corinthians desclassificado. Mas não é porque é o Corinthians. Seria igual ao Palmeiras, seria igual ao São Paulo, seria igual ao Santos. É a nossa possibilidade de continuar jogando a competição junto com os clubes. Isso é o que nos interessa. E eu não estou falando do aspecto comercial, estou falando de como a gente vive a nossa profissão, da execução da nossa profissão. A gente não ganha mais ou menos, pelo menos eu não ganho nem mais nem menos com o Corinthians. Pelo contrário, se todos os times caírem de São Paulo na Libertadores ou na Copa do Brasil, eu vou ter menos jogos para narrar e pode ser que eu consiga tirar mais folga. Mas eu não quero isso. Eu quero continuar acompanhando os times. E eu e todos os meus colegas, certo? Então esse é o nosso interesse. Fecha parênteses. Então a gente vivendo essa pilha, eu olhava a arquibancada, e a arquibancada pilhada, mas preocupada, aflita, tensa, e eu não pesquei a frustração. Porque a torcida do Corinthians, nesse sentido, ela é tão peculiar que ela só botou essa frustração para fora depois que o jogo tinha acabado. Quando os caras foram lá tentar fazer um poropopó de uma maneira ridícula, eles tinham que ir lá pedir desculpas, né? Óbvio, a torcida tinha razão. Foi ridículo o que o Corinthians apresentou nos 2 jogos, principalmente no de lá, porque não era nem para ter jogado o time titular ontem. Então o que acontece é o seguinte, na hora que sai o terceiro gol, qual é o nosso clichê? Qual é a nossa zona de conforto? A nossa zona de conforto é a narrativa corintiana. Gol no final, suado, na raça, no coração, o herói, Yuri Alberto, coloca o Corinthians na Libertadores e a torcida vai lá, eu digo isso no texto, sai da aflição para alegria. Não era para alegria, entendeu? Aquilo era um alívio só. Um alívio para o torcedor virar e falar, puta que pariu. Não era pra gente passar por isso. Hoje não. Contra o Barcelona de Guayaquil, vá lá. Mas contra o time da USP, da USP de Caracas, que na verdade é isso, a Universidade Central de Caracas é a USP. Eles têm uma cidade universitária lá que tem um time. É a USP. É como se a USP tivesse uma seleção da faculdade, um clube profissional, e disputassem aí os campeonatos. O Corinthians quase foi eliminado para isso aí. Então, o discurso não deveria ter sido, assim, minha avaliação, minha autocrítica depois, não deveria ter sido de exaltação. Deveria ter sido de alívio com crítica. Porque isso o corintiano esperava de mim. O torcedor, quando ele está ouvindo um jogo no rádio, na TV acho que menos, mas no rádio a gente tem essa liberdade, ele espera que a gente seja um pouco a voz dele nesse momento para dizer, poxa, não era. Legal, classificou, mas por quê? Para que submeter o torcedor a isso num desafio tão fácil? E eu não fiz isso. Eu fui na minha zona de conforto, na zona de conforto da maioria dos treinadores. Mas o Luiz de Paula, da 97, narra para o torcedor, como um torcedor que ele é, ele conseguiu captar isso. E ele falou isso na narração do gol dele, lá na Energia, né?
E é lógico, eu não tô aqui com um chicote para ficar meio, ai meu Deus, não, não. Tô apenas aqui apontando algo que eu percebi, porque o volume de visualizações e os comentários que vieram nos vídeos que eu postei dos gols do Corinthians foram menores, bem menores, quase não tinha corintiano, tinha muito mais rival zoando, tipo, olha, sofreu para ganhar disso aí. Entendeu? E aí eu percebi que tinha algo errado, porque num dia normal, você num jogo desse, você vai pegar 10 mil views aí num Reels, no meu caso, né? Num Reels de narração de gol. E eu não tive, talvez tenha tido metade. Mas sem essa interação, sem esse engajamento, porque o corintiano, quando acabou o jogo, ele quis esquecer que essa partida existiu. Ele não quis ver o que aconteceu, entendeu? E talvez da minha parte tenha faltado captar essa sensação, esse sentimento, essa emoção quando a partida estava rolando, né? Então, fica essa lição para mim, para a próxima vez. E para você que ainda não teve esse privilégio e sonha com um dia estar num lugar desse, né, fazendo isso, já fica mais uma dica aí. Preste atenção ao torcedor, né, nas entrelinhas do jogo, naquilo que a imagem não mostra, que você, às vezes, olhando para o campo, você não vê. Preste também atenção no ambiente, para que você use o ambiente ao seu favor na transmissão, tá bom? Quer aprender mais sobre narração esportiva? Tá aqui, ó, Liga dos Narradores, a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Grupo no Telegram com a minha presença diariamente, aulas gravadas, mentoria em lives exclusivas mensalmente, análise do gol, que é a nossa novidade para a comunidade. Então, se você está querendo entrar nesse mundo encantado, venha para a Liga dos Narradores que eu estou esperando você. Gostou do vídeo? Curta, quero saber sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Se você percebeu isso, se você não percebeu, se você concorda comigo ou não, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.